Muito bem, pessoal, oficialmente, então, dando início ao time de elite 2021, com os nossos 257 membros aptos a participarem desse nosso time especial, que tem os Incompanies, os 8 Incompanies projetados para o ano de 2021 como o carro-chefe, mas também tem como carro-chefe esse projeto inovador aí do nosso grupo de estudos, né, de processo, do professor Rubim, em que a gente vai estar aí avançando em 10 encontros, né? Primeiro agora em março e o último lá em dezembro de 2021, 10 encontros em que a gente vai estar destrinchando aí o processo previdenciário desde a petição inicial até a formação do título executivo judicial contra a Fazenda Pública. Então vamos ir construindo. Os protagonistas nesse momento são os nossos colegas, os nossos alunos, os nossos parceiros aí de atividade, um projeto que começou tão pequeno, né, e realmente está com esse tamanho tão bacana. Isso se deve à parceria e ao comprometimento, né, de cada um de vocês, comigo, principalmente. E eu só tenho a agradecer especialmente aí os nossos parceiros também de atividade, a Ebélia, né, que é incansável aí na assessoria, na organização de tudo, né? A Ana Paixão também, nossa parceira aí da Paixão Editores, que compra com a gente essa ideia e também aí está já encaminhando, né, a organização da nossa tese de doutoramento, que vai sair aí, se Deus quiser, nesse primeiro semestre do ano. E também queria mandar um abraço muito especial para o professor Felipe Camilo, que está sendo um baita parceiro aí durante todo esse período, trazendo muitas ideias, muitos avanços aí em termos de organização do nosso time de elite, né? E queria parabenizar cada um aí dos 257 colegas que fazem parte do time de elite, né? E em especial os guerreiros aí do time 1, do time de petição inicial, que vai começar então aí a desenvolver as suas atividades. Eu só solicito que todos não se manifestem enquanto os grupos estiverem colocando as informações, né? Os materiais ficaram muito legais, né? Fiquei bem orgulhoso da produção deles. Os professores assistentes, né, eles vão interferir o mínimo possível para que vocês pesquisem, para que vocês tragam as informações de vocês, para que vocês tenham esse espaço de construção, de mostrar a cara de vocês. Sei que é pouco tempo, mas é o início legal. E a gente teve gente muito comprometida aí nesse primeiro grupo. Queria destacar especialmente a Késia e a Eli, né, que tocaram o barco assim em termos de organização, e eu fiquei muito feliz aí com o comprometimento de vocês. O material está pronto, vocês já vão receber esse material que é o slide de organização aí do grupo, e um e-book um pouco mais elaborado, né, um material mais complementar, um pouco mais elaborado, que o grupo montou, e ficou bem legal. Então, a nossa sistemática, o que eu pensei para a nossa sistemática é realmente de deixar o grupo apresentar. O primeiro grupo de legislação e doutrina começa, tem 30 minutos para apresentar, e depois, então, o grupo de jurisprudência e precedentes faz a sua apresentação também. E aí, logo na sequência, né, o professor responsável, nesse primeiro caso sou eu, no segundo caso o professor Camilo, ter a condição de fazer algum outro comentário, e depois abrir para o grupo aí se manifestar. Mas vocês vão ter todos, então, o acesso a essa gravação, né, para verem quando quiserem depois, e especialmente o material dos colegas, que foi feito com muito carinho, né, dentro do prazo que a gente tinha, foi feito com muito interesse aí, e a ideia é realmente, no final, cada um de vocês terem no grupo de estudos, né, o seu
o seu compêndio aí de materiais de processo previdenciário, sendo esse primeiro ano, né? Então, um material mais organizado mesmo, em ordem lógica, cronológica da petição inicial até passar pelo trânsito em julgado e entrar na execução contra o INSS. Tá bem? Então, já falei, fiz a introdução, agradecendo aí os colegas, né, que estão presentes, especialmente que estão presentes, quase 100 colegas em sala. Quem não pôde estar, tenho certeza que teve os seus motivos, mas está fazendo parte aí do time de elite, né, do primeiro time de elite. Tenho muito orgulho do que a gente está construindo juntos. Tenho certeza que o que a gente está construindo junto não perde para nada que esteja fora, aí, nenhum grupo de estudos que esteja fora, até porque eu já participei de muitos, né? E estou muito animado realmente com o que a gente vai poder produzir aqui, né? Com a participação, com o protagonismo de vocês, né? Então, vamos lá. Primeiro grupo, quem quer começar eu vou autorizar aqui a tela, né? E quem que vai ser o primeiro a falar pelo grupo da legislação? Boa noite, professor. Eu, Amali. Muito bem. Amali, tu quer colocar o... Sim, só preciso fazer um informativo. Eu não tenho tanta habilidade técnica com o programa, então eu vou transmitir para os colegas, né, posteriormente, e aí, caso eles tenham algum problema no meio, eles vão me indagando, tá? Tá. Não, mas o compartilhamento é com aquele slide do coletivo do grupo, né? Isso. Tá, beleza. É esse mesmo. Já estão visualizando? Talvez tu aperte ali embaixo naquele que aumenta, que deixe maior ainda a tela. Sim ou não? Pode ser. Assim, acho que assim fica melhor, né? Tá ótimo. Então, boa noite a todos. Com imenso prazer que nós damos hoje início e a apresentação do grupo de petição inicial, doutrina e legislação. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Amali Pinho Alonso e atualmente eu sou mestranda pela Universidade de Marília. Tá? Quando o professor nos indagou a respeito do nosso tema, a primeira pergunta, né, que estão aqui é o pessoal do nosso time de elite, eu, a Fabiane, o Herman, a Késia e o Luiz, tá? A primeira indagação que nos vem à mente é a respeito da revisão administrativa ou de nós entrarmos com ação judicial. Acho que muitos de nós já nos pegamos fazendo essa pergunta. Mas e agora? O que eu faço? Eu proponho a ação? Eu faço a revisão administrativa ou eu proponho a ação judicial? Então, para responder essa pergunta, nós precisamos inicialmente fazer alguns questionamentos, né? Então, a primeira situação é sobre os conceitos e as características específicas de cada situação. Então, levando em consideração que nós temos um processo administrativo com leis específicas, né? Com princípios da administração pública, com as portarias do INSS, nós temos algumas rotinas e é uma situação com o objetivo de agilizar, né, esse processo administrativo. Então, nós temos a divisão estrutural recursal do INSS e algumas situações reiteradas que nos possibilitam uma análise técnica a respeito do procedimento administrativo. Nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, que fala sobre o prévio pedido administrativo, né? Então, para responder aquela pergunta, inicialmente nós vamos ter que dizer o quê? A análise do caso concreto. Então, para que a gente saiba, para que a gente possa analisar se a propositura da ação judicial ela é mais benéfica do que a revisão do pedido administrativo, a primeira situação que nós temos que saber foi feito o pedido administrativo pelo cliente, né?
quais foram os documentos que foram juntados na oportunidade. E aí, numa segunda situação, nós temos a análise do processo judicial. Então, da petição inicial, das formalidades do Código de Processo Civil, né, das alterações que nós tivemos agora pela Emenda Constitucional 103, né, e que nós temos aí um controle de regras de um jogo democrático. E a previsão de detenção de direitos fundamentais, uma estrutura um pouco mais longa, né? Então, nós temos o benefício de um processo administrativo até então mais célere, né? Em que há uma oportunidade, uma abrangência maior da propositura em todas as esferas recursais, e nós temos as situações de uma petição inicial, do protocolo, de tudo aquilo que nós já conhecemos dentro do processo judicial. Aqui nós trouxemos para que a gente entenda um pouco das decisões do indeferimento, da própria estrutura recursal junto ao INSS. Aqui nós temos a revisão administrativa, de quais são os benefícios, né? Então, de se propor a revisão administrativa, porque eu, Amali, defendo que a revisão administrativa ela é sempre mais benéfica, porque nós temos um processo administrativo que você pode produzir todo e qualquer tipo de prova, em geral. Você pode fazer pedido de alteração de dados cadastrais. Em geral, nós temos um processo administrativo mais rápido, né? Inclusive com os pagamentos administrativos também mais rápido. E nós temos um instrumento dentro do processo que nos possibilita justificação administrativa, perícias ambientais, audiências. Então, eu, Amali, defendo, sim, sempre a situação de uma revisão administrativa. Nós devemos deixar as ações judiciais, né, quando nós não tivemos ou não obtivemos do cliente um protocolo adequado com as situações que não puderam ser provadas ali, ou posteriormente, ainda que o próprio cliente tenha recorrido, para uma ação judicial. Quando? Quando nós tivermos casos de perícias médicas muito específicas, né, em que demandem perícias específicas, ou quando nós já tivermos casos de uma jurisprudência firmada. Ou ainda, quando nós tivermos questões probatórias difíceis de serem realizadas no âmbito administrativo. Então, agora eu passo a palavra a Fabiane. Só um minutinho, professor. Eu vou precisar... Deixa eu só ver se eu consigo por aqui deixar meu áudio mudo. Já fiz isso. Talvez, Amélia, se tu quiser ir passando os slides, não sei se a Fabiane... Porque tu está com... Só para continuar, digamos assim, no... Fica à vontade. Como que... Fabiane, eu não estou te ouvindo. Você consegue nos ouvir? Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, só em duplicidade. Vamos ver. Consegue me ouvir? Oi, sim, estamos ouvindo bem. Pode falar, Fabiane? Agora estão me ouvindo? Sim. Só que meu áudio está ruim, né? Tu tá com dois aparelhos ligados aí, provavelmente. Está em duplicidade. Pois é.
E agora não me ouve? Agora sim. Agora tá bom? Agora sim. Então tá bom. Tá. Meu nome é Fabiane, eu sou de Lajeado, Rio Grande do Sul. A minha parte é sobre produção de provas no processo previdenciário. Então, as provas, de acordo com o artigo 369 do Código de Processo Civil... Só Fabiano, desculpa, só para tem que acompanhar com os slides aqui, onde é que está esse slide? Não sei se a... Tá, mas isso é só uma introdução. Tá, eu tudo já bem. vou falar do slide. Tá não, bom? eu sei, mas só para saber se tu tá controlando, é isso? Sim, eu estou controlando, sim, pode deixar. Perfeito. Tá. As partes têm o direito de empregar todos os meios de prova legais, bem como morais, mesmo que não especificados no Código de Processo Civil, para provar a verdade dos fatos e influir na convicção do juiz. E as aposentadorias, após a reforma, elas podem se dividir entre programadas ou não, e sendo que tem algumas regras, que se dividem em regras permanentes, transitórias e de transição. Aí, dentro disso, eu vou falar de duas situações que demandam mais esforço na produção de provas, que é o tempo rural e o tempo especial. No tempo rural, atualmente, o que precisa ser feito é uma autodeclaração rural, isso até 2023. A partir de 2023, vai haver, pelo menos é o que a Lei 8.213 está colocando no artigo 38, de que, a partir de 2023, a ideia é que haja um cadastro nacional de informações sociais, ao exemplo do que já existe para a área urbana, que tenha um também para a área rural. E daí todas as informações vão estar neste cadastro. Mas, por enquanto, então, usa-se a autodeclaração rural e também alguns documentos, tipo certidão do INCRA, aptidão ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, talões de produtor, contratos de arrendamento, contratos individuais de trabalho e outros, pois esses são exemplificativos. E o tempo especial, até 95, o enquadramento poderia ser feito por atividade profissional, desde que a profissão da pessoa estivesse enquadrada no quadro anexo ao decreto 53.831 de 64 ou o decreto 83.080 de 79. A data limite para esse enquadramento é 28/4 de 95. Depois disso, o enquadramento passou a ser pelo agente nocivo. Aí, nesse enquadramento, era usado até 2003 os documentos SB40, o DSS 8030 e o DIRBEM 8030 que as empresas forneciam sobre a especialidade do trabalho dos seus empregados. E a partir, então, de 1º de janeiro de 2004, começou a ser usado o PPP. O PPP, se o PPP estiver completo, dispensa a apresentação de laudo, desde que o seu preenchimento seja feito por um profissional responsável técnico habilitado e com base em um laudo técnico pericial. Isso de acordo com o artigo 264, parágrafo 4º da instrução normativa. E muitas vezes o juiz requer também a apresentação do laudo, mas isso quando há alguma dúvida, porque pela lei não é necessária a apresentação do laudo, só o PPP. Além do PPP, porque muitas vezes as pessoas não têm, as empresas não fornecem o PPP, ou porque são pequenas, ou porque já fecharam, ou porque não existe um corpo técnico, inúmeros motivos, elas estão irregulares, né, porque deveriam fornecer, mas não fornecem, então pode ser comprovado
a especialidade através de laudo, perícia judicial, direta, indireta, por similaridade, quando a empresa já fechou. Pode ser feita também uma inspeção local no local de trabalho, que pela resolução 485 do INSS, e outras provas, como prova emprestada, que pode ser conseguida através de laudos de ações na Justiça do Trabalho, de colegas, de outras pessoas, ou também os laudos que estão no banco de dados da Justiça Federal. E também existe prova emprestada, deixa eu ver. E pode haver também uma ação probatória autônoma, que pode ser feita daí na Justiça do Trabalho para tentar conseguir conseguir que a empresa, que seja aprovado na empresa a especialidade. A partir do decreto... Não, volta, isso. Os agentes cancerígenos tinham presunção de nocividade até 30 de junho de 2020, quando veio a nova lei, a Lei 10.410/2020, que modificou o artigo 68, parágrafo 4º do Decreto 3048/99 e acabou com a presunção de nocividade. Então, a partir desse decreto 10.410, é preciso comprovar a permanência e a efetiva exposição e que as medidas de controle do equipamento de proteção individual e coletivo não foram adequadas e eficientes. E isso, muitas vezes, é difícil de comprovar, principalmente com as ações no GEF. Então, esse é um assunto que eu penso que tem que ser debatido e até, talvez, conjuntamente, se pensar em medidas, porque o que a gente mais ouve nas palestras é para a gente fugir do GEF, porque o GEF dificulta muito as provas. Dificulta muito e normalmente indefere. Se as provas não estiverem bem completas, os PPPs não estiverem bem completos, é difícil passar pelo GEF. Isso é um problema, porque os empregados são hipossuficientes. Quem deveria fiscalizar é o Ministério do Trabalho, o INSS, que as empresas forneçam esses PPPs adequadamente. Não é um problema, ao meu ver, dos empregados. Todavia, é assim que funciona. Se a pessoa não tem o PPP muito bem organizado, torna muito difícil conseguir a especialidade pelo GEF. E o ruído também tem uma legislação própria. Antes de 2003, poderia ser por qualquer método, mas após 2003, tem que ser o método do nível de higiene ocupacional, que é NHO, da Fundacentro, ou NR15 do anexo 1º do Ministério do Trabalho. E essa prova aí está dando muita dificuldade no GEF. Já na Justiça Comum, não é tão... Não, eles não exigem tanto essa questão do método NHO ou da NR15, mas no GEF é muito difícil. E essas provas precisam ser feitas antecipadamente para acompanhar a inicial. Agora pode passar. Obrigada. Daí tem também os benefícios por incapacidade temporária ou permanente, que exigem quesitos na inicial, bem elaborados para que direcionem a resposta do perito e relacione a doença com aquela atividade que a pessoa desenvolva. E também o laudo médico particular pode ser juntado, né, se a pessoa tiver, é importante, e até uma assistência técnica, se a pessoa tiver condições de pagar, e o rol de testemunhas, se for o caso de provar o nexo causal, quando a doença tem relação acidentária, tem relação ocupacional, né, de natureza ocupacional, doença ocupacional. Pode passar. Na pensão por morte, então, é simples, né? As provas, certidão de casamento, para provar o casamento, união estável, as provas que tiverem, certidão de nascimento de filhos, termo de guarda,
e laudo de dependente deficiente. Pode passar. E a aposentadoria da pessoa deficiente no INSS, então, deve ser usado o conceito constitucional de deficiência, que é derivado da Convenção de Nova York, que é o mais atualizado, e a avaliação ela não pode ser só se limitar ao físico ou à questão médica, né? Ela tem que ser uma avaliação biopsicossocial e deve ser utilizado o sistema, solicitação de informações de médico assistente ou informações sociais, né? E deve ser requerido para que seja usado o método linguístico FUSE, porque não adianta só ver a questão limitada da doença, da pessoa, da deficiência, mas sim tem que ser vista por inteiro, o que representa aquela deficiência na atividade, na funcionalidade da pessoa, no local de trabalho e na sociedade. Então, a minha parte era isso. Eu passo a palavra agora para o André, que vai falar sobre a tutela antecipada. Obrigada. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Meu nome é Luiz André, sou advogado aqui na cidade de Marília, interior de São Paulo, né? E o tema que eu escolhi dentro da petição inicial trata da tutela antecipada. Eu vou pedir ajuda para minha colega Mari, porque eu estou sem o dispositivo do slide, eu estou pelo tablet, então tá meio difícil. Os aspectos históricos da tutela antecipada, né? O Código de Processo Civil, de 1973, tratava desse tema de um modo simples, né? Inclusive do ponto de vista procedimental, que era regulada naquela época pelo artigo 273, que existia também a tutela cautelar, que neste caso era obtida por um procedimento autônomo, fora da petição da causa de pedir, que era separado a questão do procedimento cautelar. E com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o legislador conferiu melhor sistematização nos artigos 294 e seguintes do diploma legal, denominando duas espécies de gêneros. Primeiro é a tutela de urgência, né? Que é destinada a eliminar um perigo de dano grave e de difícil reparação, e para obtê-la, necessária a demonstração do motivo capaz de comprometer a efetividade da tutela final e definitiva, que nesse caso é o periculo in mora, além da verossemelhança do direito alegado, fumus, bônus e iuris. A segunda opção é a tutela de evidência, né? A tutela de evidência, cujo fundamento é a existência de determinada situação, que, ao ver do legislador, autoriza a imediata e provisória proteção do suposto direito afirmado na inicial, que, neste caso, não se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação, mas as circunstâncias que justificam a inversão das consequências suportadas, em regra, pelo autor, em razão da demora do processo. Com relação à tutela provisória de natureza antecipada, pode ser requerida antes do ajuizamento da petição inicial, no bojo da petição inicial ou no curso do processo, conforme os artigos 294, parágrafo único e 300 do Código de Processo Civil. Cabe à parte requerente juntar todos os elementos de prova na inicial, para que o julgador possa verificar a necessidade e o direito de antecipar provisoriamente a tutela. Importante destacar que as medidas provisórias de urgência não têm um condão de serem definitivas e que são concedidas com fundamento em razão de um perigo de dano ou de um risco ao resultado útil do processo. Aqui eu trago como exemplo, né, a questão do auxílio-doença. Quando a gente ajuiza uma ação e solicita a antecipação da tutela para a pessoa já de plano começar a receber aquele benefício, auxílio-doença, e no decorrer do processo, após a perícia, o juiz vai conceder com base nos documentos particulares
que a parte autora ela tem. E no decorrer do processo, após a vinda do laudo pericial, se for constatada a incapacidade, aí o resultado seria o juiz revoga essa tutela e julga improcedente a ação. Por isso que ela não é definitiva. Além das situações de urgência, que representa o verdadeiro fundamento do pleito urgente, o Código de Processo de 2015 também estabelece como requisito positivo para a concessão da tutela de urgência a possibilidade do direito, ou seja, a análise em sede de possibilidade de que o autor possui o direito que alega e que está sujeito à situação de perigo. A tutela de urgência, ela é concedida ainda que exija certeza jurídica, ainda que não exija certeza jurídica sobre o direito do autor. Há que se ter, pelo menos, a evidência desse direito, fazendo com que o juiz aprecie a existência da pretensão do autor em um juízo de cognição sumária. Aí eu vou falar um pouco sobre a tutela provisória, né, que ela, como o próprio nome indica, é apenas temporária, né, como eu citei o exemplo, e nela se enquadram a tutela de evidência e tutela de urgência, que o juiz concede a tutela de urgência para proteger o direito que está em risco a qualquer momento antes da conclusão do processo. Então, ao meu ver, para a gente ter esse que eu entendo como um recurso, né, deferido logo na inicial, a gente tem que ter um conjunto probatório muito grande para formar a convicção do juiz antecipar esses efeitos da tutela. Eu costumo, nos meus casos práticos, né, entrar com esse pedido, principalmente em processos de benefício por incapacidade. A pessoa já está doente, sem trabalho e sem uma renda para sustentar a sua família. Eu costumo entrar com esse pedido logo na inicial, com base em todos esses elementos de prova que a colega anteriormente acabou de explicar para a gente. Eu passo a palavra aí para o próximo colega do trabalho. Bom, boa noite a todos, boa noite ao professor Rubim. Meu nome é Herman Richard, eu sou advogado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho que é o pesadelo de quase todos nós que lidamos com o direito previdenciário, que é a famigerada competência absoluta em razão do valor da causa no tocante aos juizados especiais. Então, os juizados especiais, a primeira ideia que a gente tem de juizado especial, ela veio à tona com a criação dos juizados especiais estaduais, lá com a Lei 9.099. Acompanhando essa tendência, a Lei 10.259, em 2001, cria os JEFs com o objetivo precípio de quê? De julgar mais celeremente causas contra o INSS, porque, como todos nós sabemos, o grande réu dos juizados especiais federais é o INSS. Então, qual era o principal objetivo desses juizados especiais? Eram processar e julgar causas envolvendo o INSS de forma mais célere e simplificada, e desde que essas causas guardassem uma expectativa financeira de até 60 salários mínimos. E é justamente ao nascer desses 60 salários mínimos que entra o grande entrave que a gente tem. Qual que seria esse entrave? Nasce ali, para os juizados especiais, o conceito de competência absoluta em razão do valor da causa. No caso, o que é competência? A competência jurisdicional ela é o limite do exercício legítimo da jurisdição, ou seja, em um Estado democrático, todos os órgãos e estados têm limites e com o Poder Judiciário não poderia nem deveria ser diferente. Então, essa competência ela vem limitar para que esse poder ele não seja irrestrito, ele não tenha o seu manto sobre todo o território nacional. Pode mudar, por favor, Amali?
E dentro desse conceito de competência, a gente tem a competência absoluta. Qual que é a diferença entre a competência absoluta e a relativa? A competência relativa, ela pode ser, muitas vezes, entre aspas, transacionada entre as partes. Já a competência absoluta, por se tratar de matéria de interesse público, ela não pode ser modificada em espécie alguma pela vontade das partes, tendo em vista que a inobservância dessa competência ela leva à nulidade absoluta. Sendo assim, deve-se observar essa competência, inclusive por ela ter essa característica de ser uma salvaguarda aos interesses públicos, ela pode ser alegada em qualquer momento e em qualquer instante processual, inclusive de ofício pelo próprio juiz. Dentro desse tema ainda da competência e muito ligado à justiça federal, em especial aos juizados especiais federais, eu vou só pincelar esse tema porque a doutora Kézia vai adentrá-lo com maior profundidade. A gente tem também a competência delegada. Inicialmente, o que é a competência delegada? É quando um órgão que naturalmente é competente para julgar ou praticar algum ato, para facilitar a prática desse ato, ele delega a outro órgão que está mais fácil, onde a prova ou o ato será mais facilmente praticado. E foi justamente com essa intenção que a Justiça Federal se avocou dessa competência delegada. Por quê? Porque, inicialmente, a gente não tinha muitas seções, a gente não tinha muitas varas da Justiça Federal espalhadas pelo Brasil. E, com isso, através da competência delegada, a gente conseguia ampliar o alcance da Justiça Federal e fazendo ela chegar mais próximo do segurado ou do autor que dela precisasse. Pode mudar, por favor, Amali. No tocante a qual que é a regra geral, quando trazida inclusive pelo próprio CPC, quando o tema é competência em razão do valor da causa. A competência em razão do valor da causa no CPC ela é uma competência relativa. Essa previsão de competência absoluta ligada ao valor da causa, ela nasce juntamente com a Lei 10.259 dos juizados especiais. Isso por quê? Porque, originariamente, a competência em razão ao valor da causa ela está afeita à competência relativa. Mas, quando se trata dos jefes, ela é uma competência absoluta. Pode mudar, Mário, por favor. Agora, acho que a gente chega aqui no ponto principal aqui do meu tema, que é justamente, como a doutora que me antecedeu já até falou, a dificuldade que a gente tem de produzir prova nos juizados especiais. Não raras as vezes a gente se depara no dia a dia, no exercício da nossa atividade profissional, com aquele segurado que ele nos procura, ele tem tempo especial a ser reconhecido, mas em razão do valor da sua ação, ele vai ficar restrito, ou seja, ele vai ser obrigado a produzir essa prova dentro do juizado especial. E até pela característica e pelo princípio do juizado especial, ou essa prova ela é indeferida, ou muitas das vezes se limita muito à possibilidade de se provar, de se fazer essa prova. E aí a gente é amarrado de dois modos. Primeiro, pelo valor da causa. Segundo, justamente por essa dificuldade de no juizado se produzir as provas. Tendo em vista que, caso a gente tenha negado esse pedido de produção de prova, a gente não tem no juizado especial um recurso para combater prontamente isso, tendo essa matéria que ser discutida em preliminar de recurso inominado, o que dificulta bastante para que nós possamos produzir essa prova. E não raras vezes esse recurso inominado ele não será conhecido pela turma recursal,
provavelmente a gente não conseguirá levar esse tema à TNU, a gente não tem uma ação rescisória, ou seja, o juizado especial, quando o tema é produção de prova, ele, sem dúvida nenhuma, ele perde toda a sua essência, ou seja, ele deixa de ser uma forma mais célere de se alcançar um direito para ser um instrumento de cerceamento de direito. Pode mudar, Mário, por gentileza. Agora eu vou passar a palavra à minha amiga, doutora Kézia Silva Pereira. Boa noite a todos, me escutam? Então, me chamo Kézia, eu sou advogada, eu sou de Colorado e atualmente estou na cidade de Boasópolis, aqui no Paraná. E complementando já o que o meu colega Herman falou, eu vou falar sobre a competência delegada. Ele já deu uma breve introdução a respeito do assunto, e eu gostaria, então, de destacar que, antigamente, o artigo 109, parágrafo 3º da nossa Constituição, ele previa a competência delegada da Justiça Federal para a Justiça Estadual de forma irrestrita. Então, não dependia de uma regulamentação legal. Então, toda vez que o segurado ou algum dependente que residisse em uma localidade cuja sede ou município ele não possuía uma vara federal, ele tinha dois caminhos. Nós, advogados, tínhamos duas circunstâncias aí para seguir. Ou viajávamos para a vara federal, vamos dizer assim, ou a subseção, ou ajuizava a ação na Justiça Estadual investida de jurisdição federal. Bastava não residir, então, e aí a competência era delegada dessa forma. Ocorre que... Pode mudar aí, Amalifo, por favor. Eu quero destacar que quando ainda vigorava o texto anterior, em setembro de 2019, nós fomos presenteados com a Lei 13.876 de 2019. E essa lei ela veio antes da publicação da Emenda 103, a Emenda Constitucional. Eu costumo dizer que o bebê nasceu antes da hora, uns 2 meses aí antes da hora, a lei nasceu, né? E essa lei foi criada com uma restrição, restringindo a competência delegada, ainda à luz do texto anterior, e para mim, eu acredito que para várias pessoas aí, para todos nós advogados, uma flagrante inconstitucionalidade, porque em setembro ainda vigorava o texto anterior e a lei ela não pode restringir a norma constitucional, mesmo que ela fosse entrar em, vamos dizer, em vigência em janeiro, mas essa questão aí não se leva em consideração, porque quando ela foi publicada ainda estava na lei anterior, e se eu for abrir aqui um leque, nós iríamos ficar debatendo várias situações. Mas, enfim, trouxe sérias circunstâncias e alterações, principalmente em razão da competência delegada. Agora, então, essa matéria, ela trouxe o quê? O que eu pontuo de... Ela reduziu o alcance da delegação. Então, os segurados, atualmente, vamos dizer, eles deveriam ajuizar as ações contra o INSS, mas deveria obedecer à regra de competência. E qual que seria? Os segurados residentes a menos de 70 quilômetros de uma vara da Justiça Federal deveria ajuizar a ação na Justiça Federal. Quando a residência, então, era fora desse alcance, aí mantinha-se a questão da competência delegada. E isso trouxe várias inseguranças, vários problemas, porque tem locais que ficavam a 71, tem locais que ficavam a 68, e também, pelo que os meus colegas falaram, da questão das provas, de você protocolar processos sem êxito na justiça, no juizado, e trouxe uma série de insegurança dentro do âmbito da previdência para nós, principalmente
advogados. A Mali pode passar. Então, quando a emenda ela chegou, o que aconteceu? O legislador ele editou e manteve a regra da competência delegada, deixando de lado a obrigatoriedade anteriormente prevista, porém, ele pontuou na emenda que já havia essa alteração legal, né, em relação à matéria. Ele deixou essa questão dos 70 quilômetros e o que originou, então, suscitou vários processos, várias situações aí para a gente debater. Pode passar, Amali, por favor. Mas o que eu queria destacar aqui, antes mesmo de falar do tema 820, é que em todos esses aspectos, os recursos sempre, quando se trata de competência delegada, eles são julgados pelo Tribunal Regional Federal. Então, é uma delegação, existe uma delegação em si, porém, a Justiça Federal ela sempre vai decidir, quando existe o recurso, a destinação do segurado ou não. E nisso, então, nós tivemos recentemente, agora em março, uma repercussão geral do tema 820, que tratou da competência delegada, e com isso veio sanar algumas circunstâncias. E o que se destaca é que o parágrafo 3º do artigo 109, ele continua dispondo, e hoje ele traz a redação, que delega à Justiça Estadual o julgamento de causas previdenciárias quando a comarca de residência do interessado não for sede da vara federal. Então, isso veio trazer, vamos dizer, um acalento em relação a isso. Então, a gente tem que observar, porém, ainda continua valendo-se da questão dos 70 quilômetros, mas já não em linha reta como era previsto. E, atualmente, o que a gente, já finalizando aqui, porque eu vi que nós estouramos o nosso tempo, desculpa, mas o que eu tenho para colocar aqui a esse respeito é o seguinte: infelizmente, nós estamos em meio a uma insegurança jurídica em relação a isso também, porque tem situações em que a residência, porque fala da residência da sede, não for residência da sede da vara federal. E o Brasil, nós temos várias circunstâncias, várias cidades que pode ser sede, pode não ser, e as pessoas acabam sendo prejudicadas, porque um lugar decide de uma forma, outro decide de outro, e aí é muito mais viável você morar em certo lugar, porque não tem a sede da vara federal. E não deveríamos ter esse tipo de situação que prejudicasse os nossos segurados aí, pelo menos nesse atual momento. Eu vou finalizando por aqui, agradeço a todos e gostaríamos de deixar uma frase do nosso grupo, que é: mude o modo que você olhe para as coisas e as coisas que você olha mudarão. Obrigada, boa noite. Muito bem. Podemos fechar. Quem é que está fechando? Encerrar a apresentação. Bom, vamos aplaudir, gente, o nosso primeiro grupo, então, fazer um aplauso coletivo para o nosso primeiro grupo. Grupo de petição inicial, então, legislação. E vamos de imediato
para o nosso segundo grupo, né? Que vai tratar da jurisprudência. Acho que está bacana aí o ritmo, enfim, da organização. A gente vai dar sequência aí. Quem é que começa com a palavra? Eliane, é isso? Pessoal repercutindo aí no chat, parabenizando o grupo, foi bem legal. E de imediato, quem que... Eliane, por favor. Estão ouvindo, né? Sim. Tá. Vou só compartilhar aqui, só um minutinho. Foi? Foi. Só aumenta agora. Se puder aumentar aqui embaixo tem aquele sinalzinho para... Não, aí tu tirou. Espera só um minutinho. Deixa eu tentar. É o outro. Muita calma nessa hora, só um minutinho. Não tem problema. Abriu? Abriu? Não. Qual é o... Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho ele, né? Deixa eu ver se eu tenho esse arquivo. Já tinha me mandado, né? Muitas Foi? telas abertas. Foi agora ou não? Tá vendo a tela, Eliane? Tá conseguindo ver a tela? Na apresentação para vocês ou não? Não. Não, tá como tu tá vendo. O que tu enxerga é o que eu enxergo. Mas eu estou vendo até o PowerPoint. Não tá vendo o PowerPoint. Tem que bater nele. Você consegue compartilhar, professor? Eu vou tentar. Pode fechar. Fecha que eu vou tentar pegar aqui ele. Que deu o passo. Consegue? Fecha o compartilhamento, Eliane. Por favor. Em cima ali. Não sei o que aconteceu aqui.
Tem que fechar teu compartilhamento. Eu estou com o arquivo... Eu estou com ele aberto aqui, só que eu não sei compartilhar. Foi agora? Deu. Não? Sim. Ah, tá. Certinho aí, né? Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Nós esperamos que estejam todos bem. A respeito do tema petição inicial, a nossa abordagem será sobre o interesse de agir nos casos de dispensa da exigência do prévio requerimento administrativo. Então, sobre esse tema, vamos falar eu e a Márcia. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que o interesse de agir é uma das condições da ação, ou seja, para propor uma demanda judicial, o autor da ação tem que demonstrar que a tutela jurisdicional é a única forma de ele obter o resultado útil que ele necessita, né? Sem essa demonstração da existência de um conflito de interesses, não há como ser invocada a prestação jurisdicional. Havendo ausência do interesse de agir, ela deverá ser alegada na preliminar de mérito, na contestação, de acordo com o Código de Processo Civil, artigo 337, inciso 11. Como consequência, levará ao indeferimento da inicial, conforme disposto no inciso 3º do artigo 330, e levará, por fim, à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º. O artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 35, ele estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, assegura o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Mas tal princípio é cabível quando provada a lesão ou ameaça a direito. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 631.240, onde ficou caracterizada a repercussão geral da controvérsia nesses casos, firmou entendimento pela compatibilidade do prévio requerimento administrativo com o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, observadas algumas exceções, né, que serão tratadas aí mais para frente. É importante nós não confundirmos a exigência do prévio requerimento administrativo com o exaurimento das vias administrativas. Ou seja, não há necessidade de utilização de todos os recursos administrativos cabíveis. Nesse sentido, nós já tínhamos a súmula 213 do Tribunal Federal, Regional, a súmula 89 do STJ, nós temos agora, e a súmula 9 do Tribunal aqui da Regional Federal da Terceira Região. Agora eu vou passar a palavra para Márcia. E Márcia? Está desligado o teu som, Márcia. Tá. Agora deu certo. Estão me ouvindo? Boa noite, colegas. O meu nome é Márcia Martins. Eu sou advogada, atuo na cidade de Porto Alegre, de Sapucaia do Sul, próximo de Porto Alegre. Né? Então, a minha parte, vamos falar aí sobre exceções do recurso especial número 361.240. Então, a regra estabelecida pelo Supremo nos autos do recurso 61.320, ou 340, 320, agora me perdi, né? 631.240.
diz que para os casos de revisão, restabelecimento e manutenção de benefícios anteriormente concedido, é a de que o pedido pode ser formulado diretamente em juízo. O STJ também apreciou a matéria no julgado do recurso especial 1369-834 SP, no tema 660 do STJ. Seguiu a orientação já traçada pelo STF no julgamento do tema 350. Quando não há resposta ao requerimento no prazo legal, há ofensa aos princípios constitucionais da administração pública, e é da onde surge o direito de ingressar com a demanda judicial. A dispensabilidade por patente posição contrária, nos casos em que pretende o segurado a obtenção do benefício previdenciário na qualidade de boia fria, volante ou diarista, sem apresentação de prova documental substancial. Havendo contestação pelo mérito, a resistência fica comprovada, fazendo certa a necessidade do provimento judicial para dirimir a lide. A negativa do protocolo ofensa ao direito de petição. Temos, inclusive, o enunciado número 79 do FONAGEF, a comprovação da denúncia da negativa de protocolo de pedido de concessão de benefício, feita perante a Ouvidoria da Previdência Social. Supre a exigência da comprovação de prévio requerimento administrativo nas ações de benefício da Seguridade Social. Nós temos mais alguns precedentes no e-book, né? Tem vários lá, a gente colocou várias jurisprudências no e-book que nós vamos disponibilizar. É isso, a minha parte. Agora eu passo a palavra ali para as minhas colegas Nirlene Dutra. E boa noite, Sara. Boa noite, Sara. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Alguém pode me responder? Sim. Então Sim, Sara, estamos ouvindo. Ok, obrigada, gente. Tudo certo. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou Sara Duarte, eu atuo aqui na cidade de Boa Esperança, no Espírito Santo, estritamente na área previdenciária, e hoje nosso tema vai ser vedação do estabelecimento de exigências que extrapolem, né, os requisitos da petição inicial, dificultando o acesso à justiça. Às vezes, a gente olha esse tema tão grande assim, né, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, e a gente tem que estar atento a esses sinais, muitas vezes, que se a gente não ficar atento, pode prejudicar e muito, né, no processo. Como um ato introdutório, né, a gente sabe que a petição inicial tem que ter atenção máxima, igual já vi todos os colegas aqui explicando muito bem quanto à questão das preliminares, né, sobre os pedidos, e é um ato que merece total atenção. Nós sabemos que temos que elaborar os fatos de forma muito clara, né, diante dessa prolixidade que muitas das vezes assola, né, o direito, e na hora do julgador for analisar bem, a gente tem que tomar cuidado com isso. E também a questão da coerência, né, em relação aos fundamentos jurídicos e na elaboração dos pedidos. Mas a situação aqui, quanto a essas exigências, a gente pode até fazer a seguinte pergunta, né? Até que ponto a gente pode considerar como válida essas exigências e formalidades, né, na propositura da demanda? Porque muitas das vezes nós nos deparamos com situações onde que o magistrado faz exigências, embora não extralegal, mas que se tornam um processo e dificulta, né, esse acesso à justiça
do autor, no caso. E nós temos os requisitos do artigo 319, inciso 2 do CPC, que fala, né, os requisitos que tem que ter a petição inicial. Ele diz, a petição inicial indicará, e fala primeiro o juiz, que é dirigida, depois ele fala os nomes, os prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o CPF, né, o CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio, a residência do autor ou do réu. Então, a gente quer concentrar essa abordagem aqui no inciso 2, quanto a essa questão dos documentos pessoais, né, do autor, que são aspectos de relevância na petição inicial, que muitas das vezes a gente acaba deixando de se levar pelo dia a dia, né? E logo no parágrafo 2º, ele fala que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações, a que se refere ao inciso 2, que é o inciso que a gente acabou de falar, que fala sobre os requisitos, né, for possível a citação do réu. Então, se nós temos uma outra situação dentro do processo que a gente consegue citar o réu, aqui esse inciso deixa bem claro que existe a possibilidade do processo caminhar, né? E também tem a questão do posicionamento do STJ em relação a essa questão dessas exigências, né, que ultrapassem aos requisitos. E o STJ se posiciona, né, no sentido de que os documentos indispensáveis à propositura da ação é que devem ser instruídos com a inicial. São aqueles que comprovam, né, a ocorrência da causa de pedir, que são os documentos fundamentais, e aqueles casos também de casos específicos, né, que nós temos muitas das vezes, e que a própria lei exige, né, como substância do ato que vai ser levada à apreciação. E essa questão da exigência e versus, né, ou paralelo à concepção do acesso à justiça, nós temos a questão do sentido formal do acesso à justiça, né, de ingressar em juízo para ter o direito, e o sentido material de ter um acesso a uma decisão justa. E essas exigências que muitas das vezes nós acaba acontecendo, né, dentro do processo, a gente sabe que viola os princípios, né, de acesso à justiça e a questão da inafastabilidade. Eu quero citar um caso prático aqui, de um pedido de pensão por morte, onde a autora é uma pessoa iletrada. A gente sabe que a gente lidar com isso com muita frequência, né, pessoas iletradas, né, e tem essa dificuldade de ter, por exemplo, conta de celular, ou né, em nome dela mesmo, e aí a autora não tinha comprovante de residência em nome próprio, residia com um filho, e o filho tinha contrato de aluguel, ou seja, nem a casa era do filho, tinha um contrato de aluguel. A gente sabe que existe a possibilidade de fazer declaração em cartório, enfim, mas nesse caso, ela vivia com o filho, e foi informado isso dentro do processo, que ela convivia, né, com o filho. E aí a juíza extinguiu o processo sem resolução do mérito, o artigo 481, inciso 1, e foi apresentado embargo de declaração por contradição, por ter apresentado contrato de aluguel, no caso, o autor questionando nessa situação, opôs embargos, considerando que foi apresentado o contrato de aluguel em nome do filho. E aí o resultado foi que houve abertura, né, a juíza reabriu a instrução, tendo, novamente não, tendo aberto a instrução, e foi feita colheita de provas, enfim, todo o regular processual foi seguido e teve procedência no final da ação. E essa situação que eu falei aqui, desse caso prático de pensão por morte, aconteceu comigo, né? Eu tive essa situação, esse caso prático aqui. Eu até coloquei no e-book depois, vai estar a decisão do juíza depois, reabrindo a instrução, né? Ela colocou, tendo em vista o documento juntado no evento 1, referir-se a comprovante de endereço em nome do locatário da residência, no qual a parte autora reside com seu filho, acolho os embargos de declaração e torno sem efeito a decisão de evento 14 do seguimento à ação. Então, assim, e precisou, quando eu pus embargos, eu fui despachar explicando a situação, né? Já tinha
apresentado, o contrato de aluguel era mera formalidade. Então, até que ponto, né, a gente volta, nesse caso aqui, ao título, né, do que eu estou explicando aqui, do que a gente está debatendo. Que exigências são essas que extrapolam, né, os requisitos da petição inicial e esse acesso à justiça? Querendo ou não, a parte, quer dizer, se não tivesse questão do embargo de declaração, né, e feito toda essa questão processual, o processo tinha sido extinto. E tudo bem que poderia, né, entrar novamente, enfim, mas perderia, né, tempo, e todo mundo já sabe das consequências jurídicas. E no e-book que vocês vão receber, tem uma jurisprudência do TRF3 de um auxílio-doença e um pedido de aposentadoria por invalidez, confirmando, né, o que a jurisprudência vem entendendo, que a ausência de comprovante de residência em nome próprio é desnecessário, né? E ele, nessa jurisprudência, ele cita o seguinte: a necessária apresentação do comprovante de residência em nome próprio não se insere nos requisitos do artigo 319.2, tampouco se enquadra na exigência do artigo 320. A mera indicação do endereço da parte autora na petição inicial é suficiente para preencher o requisito relativo à informação do domicílio. Então, a partir do momento que eu tenho preenchimento ali na inicial, né, do endereço, o autor pode ser encontrado, tudo certo, né, e até mesmo quando o inciso 2 fala do autor e do réu, né, então, no caso, é INSS, e nesse caso nem haveria prejuízo, né, porque eu tenho um próximo inciso que fala que se houver prejuízo para a administração, né, aí já não tem como acatar o inciso 2 do que o processo, no caso do processo civil 319 fala. E tem outro julgado que nós juntamos também, outra jurisprudência no TRF3 também, que ele aborda essa questão de que consignas que, ainda que lides previdenciários, a parte demandante muitas das vezes é hipossuficiente face ao ente autárquico, razão pela qual o juízo deve sempre atentar para não agir com excessivo formalismo, em afronta ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Então, foi o que aconteceu no caso prático de pensão por morte que eu passei, né, e trouxe aqui para os colegas. Houve uma excessividade no formalismo, né, do prosseguimento da demanda. Então, a gente tem que estar atento a esses tipos de coisas, né? E aconteceu comigo em relação a esse pedido de pensão por morte numa situação de comprovante de residência, mas pode acontecer com certeza em relação a qualquer outro documento elencado no inciso 2. E nós trouxemos outro julgado também, do TRF4, até de julho de 2020, que fala que o documento ilegível, sentença de indeferimento da petição inicial, extinção sem efeito de julgamento mérito. No caso aqui, porque às vezes a gente vai falando que pode ter excesso de formalismo e tal, mas a gente tem, como operador do direito também, nós temos que se atentar pelas possibilidades de a gente conseguir os documentos, né? E nesse julgado aqui, a juíza cita, né? O juiz cita, com conta a fotocópia que ele tinha levado até a justiça, uma fatura de conta de energia meio não em bom estado. E aí ela, de forma até, né, cita assim, que dava para ver o número da unidade de consumo legível, e com base nesse número, mais o número do CPF, o autor podia pegar com a data de nascimento e entrar no site da operadora de energia e conseguir o comprovante de residência, ou seja, existiria essa possibilidade. E aí o processo, nesse caso, foi extinto. Mas no caso prático que eu trouxe lá atrás de pensão por morte, realmente era inviável e não existia essa possibilidade, né, diante da condição de hipossuficiência mesmo da autora. E foi juntado outra jurisprudência também,
com base no mesmo entendimento da primeira jurisprudência, né, que tem que indicar a comprovação do domicílio certinho, mas não extrapolar as exigências legais. Então, quanto a essas exigências face ao acesso, né, à justiça, e desde que não extrapole as exigências legais, é plenamente possível aceitar a indicação na petição inicial do endereço. Eu acredito que deu para os colegas compreenderem bem o assunto, e eu quero agradecer, dizer que é um prazer enorme, né, estar ao lado de tantos colegas de nível tão elevado, e muito obrigada. A Rosilene está por aí, porque a Carolina me mandou uma mensagem dizendo que teve uma pessoa próxima que acabou falecendo de Covid, ela pediu desculpas, mas não tem condição de apresentar. Foi agora no final da tarde. E a Rose, então, está com a palavra para fazer o fechamento, então, né? Sobre o tema do artigo 322. Rose, cadê a Rose? Vamos, Rose. Estamos em andamento aí no tema da jurisprudência, está indo muito legal. Está bombando os stories, agora estava vendo. O pessoal está se divertindo, acompanhando os colegas. Um momento sempre difícil aí do Covid, né? Muitas perdas de todos os lados. Claro que num grupo tão grande como o nosso, nós teríamos essa situação, né? Rose não consegue ativar o som. A Cíntia está ajudando. Ó. Aperta altear. Também não sou melhor aí para orientar, mas vamos lá, sigam bombando aí nos stories, nas atualizações. Hoje é o grupo de estudos, né, do nosso time de elite começando muito bem, pessoal com bastante desenvoltura aí, falando de temas. Evidentemente, a ideia não é esgotar os pontos, mas trazer algumas questões bem interessantes, né? E como é bonito ver o Brasil inteiro, né? O Sul, o pessoal de cima, e tal, interagindo, participando. Muito legal, né? Vai ficar gravado, sim, os nossos tanto os Incompanies como o nosso grupo de estudos sempre vai ficar gravado. Durante todo o ano teremos acessos, né? Parece que está ativo, Rose. Parece que está ativo. Ou tira o microfone, tira o fone de ouvido, vai direto no computador, fala direto como estou fazendo. Pode ser que funcione.
tenta sair, entrar, vamos lá. Testem, né, gente? Os colegas sempre, quando entrarem, vão testando se está tudo funcionando, se a câmera está funcionando, se está tudo em ordem, vão testando, porque a vida online é assim mesmo, né? Acontece, né? Então, a gente vai precisando organizar, né? Mas acredito que eram as últimas apresentações sobre o tema da petição inicial. Foi uma dedicação muito grande, o Sérgio está falando, né, de todo mundo, deu para ver que sempre o primeiro grupo de apresentação não é fácil, né? Mas tá todo mundo de parabéns, está muito legal, a qualidade também está bem boa, vocês vão ver a qualidade dos e-books também produzidos, está super legal, né? Então, vale a pena, né? Participem sempre tentem acompanhar nosso grupo de estudos, né, nas quintas-feiras, sabe que é a última quinta-feira do mês, é um compromisso nosso aqui para a gente debater, né? Temas importantes. Deixa eu aproveitar para já ir colocando algumas questões que me chamaram a atenção nos grupos, né? Enquanto a Rose, assim que tiver áudio, pode entrar. Algumas questões, claro, não vou chover no molhado, mas algumas questões que me chamaram a atenção do primeiro grupo, né? Para fins de debate, eu digo, né? Me chamaram a atenção para fins da gente pensar, né? Processo administrativo é sempre melhor que a judicialização. Será que é isso, né? Será que o processo administrativo é sempre melhor que a judicialização? Algumas questões probatórias podem ser difíceis de se fazer no âmbito administrativo. Então, aqui tem algumas questões que podem ser úteis no processo judicial, né? Mas também no processo judicial a gente vai ter que ver, por exemplo, para fazer prova, onde que a gente vai estar, em que rito a gente vai estar. Talvez esse já seja um dos pontos mais importantes que a gente tem aqui no primeiro grupo, né? E que envolve a própria questão da competência absoluta, o debate da competência absoluta e da própria competência delegada. Se a gente for ingressar judicialmente, vale a pena ingressar judicialmente no juizado? Será que o juizado não é tão igual ou pior que o próprio processo administrativo? Será que não vale a pena, então, a gente avançar no processo administrativo e entrar no judiciário só se for para o procedimento comum, onde a gente vai ter uma série de vantagens e, a partir daí, também a possibilidade de produzir a prova? Competência delegada é isso, a gente vai atuar no procedimento comum, não é? E os benefícios acidentários são no procedimento comum, na competência originária, competência absoluta originária da Justiça Estadual, ganhando bastante destaque aqui as petições iniciais acidentárias que correm na Justiça Estadual, né? Então, algumas questões que realmente me chamaram a atenção no grupo 1. Rose, está com a palavra? E agora, estão me ouvindo? Bora, fecha então. Então, gente, meu nome é Rosilene, eu sou de Curitiba, aqui no Paraná, e a gente fez uma pesquisa sobre os pedidos implícitos do artigo 322. O caput diz que o pedido deve ser certo, porém, o parágrafo 1º e o 2º, ele vem nos trazendo as exceções. O primeiro, ele vai falar sobre os juros legais ali, inclusive tem uma súmula do 254, né, que ele diz que já são, mesmo que não esteja expressamente, né, explícito o pedido, o juiz ele pode já conceder de ofício. O parágrafo 2º, ele já vai falar sobre a interpretação do pedido, ele vai trazer ali toda a boa-fé, vai considerar o pedido como um todo.
Então, ali, a importância da gente sempre se atentar, que às vezes a petição nossa pode não estar fazendo aquele pedido, por exemplo, um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, e, de repente, o perito entendeu que é um auxílio-doença. A gente pode estar falando, a gente não fez o pedido de auxílio-doença, mas o juiz pode conceder. São as questões acessórias, que a gente já destacou ali, né, que as questões poderiam ser desconsideradas na fase de execução, a súmula 254 que eu já citei, o tema 810 também, do índice de correção monetária. Pode passar, Eliane. Tá, como a gente tinha falado ali, a necessidade que até no Incompany ali do ano passado, o professor frisou bastante isso, de uma necessidade de uma petição completa, com uma exposição dos fatos de uma maneira bem coerente, a gente conhecer bem o cliente, conhecer o que se passa, expor a inicial, não fazer aquela inicial, um modelão, né? A gente vê a importância da inicial estar bem completa. Tem um tema que nós colocamos, uma jurisprudência no STF, vai estar no e-book, no STJ, perdão, que inclusive a maioria dos tribunais, quando eles reconhecem um pedido implícito, eles citam essa jurisprudência do STJ, em que a autora pediu uma aposentadoria por invalidez e a inicial estava tão completa, descrevendo todo o cotidiano dela, colocando todos os exames, que o juiz concedeu o adicional de 25%, mesmo o advogado não tendo requerido. E daí foi um caso que o INSS entrou com recurso, e chegou até o STJ, e o STJ decidiu que, embora não tivesse pedido, estava como pedido implícito, porque estava destacado aí na inicial, não estava nos pedidos, porém, estava todo ali no corpo ali da inicial, né? Então, como nós falamos, os pedidos não requeridos, né, os explícitos, porém o juiz pode conceder desde que tenha relação com o fato da inicial. Tem também o tema 995 da reafirmação da DER, que ele vem sendo aceito no STF. No STF não, ele está em discussão no STF, né? Ele vem sendo aceito como um pedido implícito ali, a reafirmação da DER, tá? Como nós dissemos ali, o que tem muito na jurisprudência é isso, que o juiz ele não está distrito ali aos pedidos especificados ali no tópico, dos pedidos, né? Como juros, os honorários advocatícios, os honorários que tem muita fundamentação também, os honorários, eles são verbas de caráter alimentar ao advogado, e a não configuração, principalmente, da sentença extra petita. É uma das maiores fundamentações também que a gente encontra. O que eu vi assim quando eu fiz essa pesquisa, o que a gente viu bastante assim, que nas turmas recursais há pouca jurisprudência sobre os pedidos implícitos, talvez porque não sei se as partes não pedem, tipo num recurso. E assim, eu vi também assim que tem muito recurso, só que eles citam aquilo que o juiz deu e não aquilo que o advogado havia pedido. Geralmente o juiz ele deu a mais do que foi pedido, ele concedeu um pedido implícito. Eu vi poucos que os advogados tinham requerido, não sei se talvez por falta de conhecimento, ou às vezes não chegou lá, né? Não chegou a ser julgado, coisa assim. Nos TRFs tem mais julgados com relação a isso, tá? Então, eu acho assim, cabe a nós, né, os advogados, pedir. Também, assim, eu fiz uma correlação, se não seria, assim, mais ou menos como o direito ao melhor benefício previdenciário, quando nós não, por exemplo, requeremos lá uma pensão, uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas ele não tem os requisitos e tem o direito à aposentadoria por idade. Seria o direito ao melhor benefício, só que daí lá no judicial, né, no INSS seria o 687, da IN 77, né, que ele não tem direito a esse, mas tem aquele. Então, gente, eu acho que seria isso mesmo. Sobre o 322, o pedido implícito, nós colocamos mais a jurisprudências de todos os TRFs, do STJ, do STF, lá no e-book nosso, tá?
Acho que é isso mesmo, eu agradeço vocês, peço desculpa aí pelo imprevisto do meu som não ativar e atrasar um pouco. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço a todos, boa noite. Muito bem, vamos aplaudir então, gente, o nosso segundo grupo da noite, o grupo de... Jurisprudência, precedentes, enfim, tema aí que foram levantados com a questão do acesso à justiça. O segundo grupo falou bastante, né, do acesso à justiça. Achei que ficou bastante completa essa parte aí da possibilidade de substituição pela contestação, né? E a partir daí a gente criar o interesse processual e as dificuldades do acesso à justiça também foram bem exemplificados, e acabou aqui com os pedidos implícitos em um tema, né? Que é o tema da reafirmação da DER, um tema que vem sendo colocado bastante nas mentorias que a gente vem fazendo aí. Impressionante como muitos advogados que não são da área previdenciária acabam não fazendo a reafirmação da DER. Aliás, é um cuidado nas petições iniciais, a gente colocar ali na petição que, embora a gente esteja pedindo um benefício, enfim, algum benefício integral, a possibilidade de se reafirmar da DER dentro das instâncias ordinárias, acredito que é um reforço importante, né? E foi mencionado, então, ali o tema 995 do STJ, o tema da reafirmação da DER. Então, queria parabenizar, então, os colegas aí pelas apresentações. Tenho certeza que os e-books vão circular bastante aí nos grupos. A gente já vai estar disponibilizando esses conteúdos aí também. O professor Camilo é o professor auxiliar que também vai ficar responsável por encaminhar por e-mail os materiais, aí, a gravação dos cursos, né? E agora no final, realmente a gente deixa aí a palavra para quem quiser fazer algum comentário. O Vitor de Miranda já está inscrito aqui pelo chat para se manifestar, e sobre qualquer ponto, enfim, que foi abordado aqui pelos grupos, né? Não tem certo ou errado, cada um fez a colocação da forma mais apropriada. A ideia realmente é essa, sempre a gente fazer a legislação primeiro, a legislação / doutrina primeiro, com a preocupação realmente na lei, nas normas infralegais, instrução normativa, se preocupe bastante com a IN 77, os grupos das legislações, e depois o grupo dos precedentes e jurisprudências, trazendo os julgados, trazendo decisões importantes, STJ, STF, TNU. Tomem bastante cuidado aí com a questão dos precedentes dessas cortes, e tragam os temas, né, gente? Vamos falar números aqui, como foi mencionado o tema da reafirmação da DER, vamos falar bastante em temas aqui, né? Lembrando também que ontem teve o julgamento no TRF4 do incidente de assunção de competência sobre a utilização do dano moral, não foi concluído, por isso até a gente não debateu aqui no grupo, né? Mas para que todo mundo acompanhe aí esse assunção de competência, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vão trabalhar a questão do dano moral, principalmente para a questão ali da competência absoluta, né? Da utilização do dano moral para levar o processo para o procedimento comum, fugindo do juizado, um debate que acaba tendo aqui no tema do dano moral também uma importância grande, né? E a posição do relator é de que o dano moral pode ser no máximo de metade do valor do dano material, né? Metade do valor do principal, considerando as parcelas vencidas mais as vincendas. Por exemplo, se desse um exemplo que foi dado ali pelo relator em torno de 35 mil de benefício de aposentadoria, o dano moral só poderia ser metade disso, né? 17.500.
e o que somando com o valor de principal daria em torno ali daria das 52.500 e manteria o processo no juizado. É uma pena essa posição aí adotada de limitar o dano moral à metade do valor do dano material, né? Lembrando que o TRF tinha um entendimento anterior de que o dano moral poderia ser até no valor do dano material. Mas o debate está aberto ainda só para fins de colocação, né, dessa dificuldade de como o tema não se esgota, tem inúmeras implicações, mas estou muito feliz, muito orgulhoso do primeiro grupo, nosso grupo de estudos. Confesso que quando eu vi o primeiro slide, cheguei a me emocionar, né, porque é um sonho sendo colocado em prática aqui em meio de um momento tão difícil, mas é um sonho de estar aqui com vocês e estar debatendo com vocês e ter vocês como protagonistas. Tá bem? Muito bem, então, claro que o grupo 1 vai seguir estudando, vai seguir melhorando, vai ter aí a condição de em 30 dias desenvolver comigo aí os artigos científicos, né? Já vão produzindo, já vão colocando. E fala, Vitor de Miranda, você está com a palavra, querido. Boa noite, me ouvem? Sim. Opa, boa noite, Mago, boa noite, nobres colegas. Primeiro, uma vez mais, parabenizar todos os integrantes aí do primeiro grupo. Trabalho de uma qualidade que era esperada, né, por estar aqui nesse time de elite, mas não vou divagar muito aqui, porque o trabalho reflete a qualidade do grupo, toda a dedicação. Recebam aqui os meus sinceros congratulações. Vamos lá. O professor Rubim, aí num momento, trouxe algumas reflexões, né, algumas marcações, vamos assim dizer, e uma delas, em especial, eu queria destacar aqui. Até vou deixar uma ponta solta para o grupo que vai debater aí sobre provas, que era um que eu pretendia me perfilhar, mas pretendi, por uma questão até de atuação profissional, buscar o de jurisdição, recurso de jurisdição especial. Mas vamos lá. Questão aqui do processo administrativo, processo judicial. Tem oportunidades que é mais vantajoso um, outras que é outro. Aqui no meu escritório, da minha realidade, eu tenho uma atuação muito forte com benefício por incapacidade, e é uma divagação, uma reflexão que eu já até postei lá em um dos grupos do professor Rubim, a questão de refletirmos, tentar uma construção aí por intermédio de um artigo, quem sabe produzir algo num plano concreto, da especialização da prova no processo administrativo em benefícios por incapacidade, numa leitura aí de evolução interpretativa dos artigos 15 e 465 do CPC, no contexto de tentar trazer uma produção especializada, pedir ao INSS, nos processos administrativos, em algumas demandas em que se verifique a necessidade de uma prova, de uma perícia especializada. Por exemplo, o enfrentamento que eu tenho muito aqui é em benefício por incapacidade relacionado à psiquiatria, que é uma perícia que, diferentemente de outras patologias, de outros adoecimentos, você consegue ter uma constatação por intermédio de exames, de laudos. A psiquiatria, uma só análise de um perito, que no mais das vezes ele é estimulado a fazer uma perícia ali a toque de caixa, por que não cobrar do INSS uma perícia, um profissional, um perito especializado na área? Falo aqui da psiquiatria, mas temos outras áreas aí também que têm um cunho de uma subjetividade. Aí aqui fica a reflexão, né? Porque nós, advogados, gostamos muito de falar quando o benefício por incapacidade, a negativa é em razão da ausência de incapacidade, o bom é judicializar. Mas aí aqui eu quero me socorrer de uma fala que o professor Rubim trouxe na perspectiva do processo justo, da qualidade da prestação jurisdicional. Por que não começarmos a trabalhar numa reflexão de um processo administrativo com qualidade? Porque aí teríamos até um processo judicial que porventura vier a ser deflagrado, com mais qualidade da prova, teríamos um processo mais racional. E essa é uma ideia que eu quero trazer aqui, a divagação e a reflexão, que eu tenho pensado muito neste contexto aí. Embora o artigo 15 fale da aplicação subsidiária do CPC aos processos administrativos, o 465 ele tem uma redação mais fechada, né, que fala que o juiz nomeará perito especializado, mas por que não trazer, talvez, para essa leitura da expressão juiz aqui, num contexto do processo administrativo?
Enfim, essa é uma reflexão que eu queria trazer. E uma segunda, sobre essa questão da interiorização da Justiça Federal, compartilhar aqui que eu vivenciei isso dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Essa onda aí da Justiça Federal, da jurisdição delegada, minha mãe e minha esposa são servidores da Justiça Federal no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu vi essa primeira onda da interiorização da Justiça Federal. Tanto minha mãe quanto minha esposa foram nomeadas no mesmo concurso e eu consegui presenciar isso. Isso é algo que, como eu vi em casa, trouxe muitos benefícios para o jurisdicionado. E isso é muito importante, essa interiorização aí, porque traz uma qualidade na prestação jurisdicional. E essa minha fala, eu digo até como ex-servidor de um tribunal de justiça, fui servidor, atuei em processos na qualidade da prestação da jurisdição delegada, e há uma diferença entre o juiz especializado na causa, o juiz com a atuação da Justiça Federal e um juiz de justiça estadual. São algumas reflexões que eu quero trazer aqui. Obrigado, Vitor. Obrigado pela participação. Temas aí realmente que eu coloquei para reflexão, né? Para a nossa reflexão sobre essas questões do processo administrativo, processo judicial, competência absoluta, competência delegada. Mais alguém quer fazer algum comentário do que acompanhou, do que viu aí? Queria agradecer, estou vendo alguns stories aqui também, queria agradecer os professores auxiliares que estão presentes aí, dando suporte, que agora, a partir da sequência, estou vendo o Bruno, estou vendo a Fabiana Paz aqui, que agora, a partir de agora, junto com o professor Camilo, aí vão também coordenar as quintas dos grupos de estudo. Eu só vou ficar aqui olhando e torcendo para que tudo saia bem como saiu hoje, né? A gente começou o pé direito aqui, tenho certeza que foi um começo bastante promissor para a gente fazer cada vez melhor e balizar a régua lá em cima, né? Para os demais colegas não baixarem o tom aí do que foi feito hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar um pouquinho sobre algum dos temas? Está aberto, gente, o áudio. Professor Rubim, só vou fazer uma colocação bem rápida, só para homenagear o grupo. Eu quero só parabenizar, porque eu acompanhei a construção de todo esse processo. Assim, eu acho que a ideia é genial. O grupo é fora também da curva, está tudo funcionando muito bem. Parabéns, então, ao grupo de petição inicial. Agora tem o outro nosso grupo lá de contestação. Então, está todo mundo mais do que de parabéns. E vamos lá, que junto a gente é forte, né? E vocês são os protagonistas de tudo isso que a gente está vendo acontecer. Só essa observação. O resto, acho que a gente está discutindo há bastante tempo essa questão da petição inicial, da competência delegada. Então, acho que o pessoal explorou bem o tema, e eu quero só também o que vocês vão ver depois. Eu acho que eles não receberam ainda, né? Eu não me lembro se tu colocou ali o e-book já. Ficou bem bacana a construção do e-book. Ele tem um material bom para fazer pesquisa também, para dar uma olhada. Vamos combinar que fica a teu critério, então, isso aí também, professor Camilo. Pode para disponibilizar para eles ali nos grupos e também como depois a gravação da aula fica tudo a teu critério e encaminhamento, então. Então, tá. Depois eu encaminho ali para eles o material. Ficou muito legal. Parabéns, então. Era só essa. Show de bola. Não, ficou muito legal. E o grupo 2 vai ser com o professor Camilo, né? Esse encaminhamento, né? E eu acho até de conexão com a segunda aula, fica essa minha indagação anterior, Camilo, que foi levantada ali pelo grupo 2, sobre o fato de, quando o INSS ele contesta no mérito, se a partir dali não está superada ou caracterizada, a partir daí, o interesse processual, mesmo que a questão ela não tenha ficado
tão claro o indeferimento administrativo se a partir do momento que o INSS, né, contesta no mérito, se está superada essa questão. Acho que é um ponto que a gente pode voltar a trabalhar ali na segunda apresentação a respeito disso, né? Muito bem. Gente, eu queria ficar dentro do nosso horário também, porque todo mundo tem uma série de atividades e a nossa ideia sempre é ficar entre as 7 e as 9 horas, né? Então, para a gente começar bem e manter o equilíbrio desde o início, faltam 2 minutos aqui, eu queria confirmar, então, para o nosso horário, né? E dizer que a Hebe vai passar para vocês sempre os sorteios da Paixão Editora exclusivo para o nosso grupo, né, de estudos. A Hebe vai confirmar aí os vencedores depois, né, mesmo que não estejam, porque motivo ou outro podem ser que não estejam aí. Hebe está com a gente agora, nesse momento, ou não? Ô, professor. Só confirma para nós aí quem são os nomes que foram sorteados hoje, que vão receber aí materiais da Paixão Editores? Eu até já mandei o prêmio para eles. É o Hamilton. Deixa eu só ver. Hamilton Oliveira, se não me engano. Hamilton Oliveira. E a Janaína de Galo. Janaína Galo. O bom de conhecer todos vocês é que eu já sei nome, sobrenome, eu sei quem são, sei que não são fake, né? Então, que bom. Então, parabéns aos vencedores. A quinta que tiver o grupo de estudos, a gente vai fazer os nossos sorteios, a gente vai fazer os nossos avanços, né? E lembrando que, a partir de agora, o grupo que faz as apresentações vai trabalhar com o professor auxiliar, no primeiro grupo sou eu mesmo, né? Vai trabalhar a elaboração dos artigos, para que a gente não tenha também artigos iguais dentro dos grupos. A gente vai com um pouco mais de liberdade, vamos ver o que cada um vai querer escrever sobre o tema da petição inicial, tem muita coisa boa para falar. Essa questão do ajuste no pedido, vocês sabem que é uma questão muito importante no direito previdenciário, eu venho batendo muito nisso, né? No 322, essa questão do interesse processual, tem tanta coisa para falar. Alguém quer que fale sobre essa questão do dano moral aí, né? Mas vamos limitar o grupo, né? Vamos limitar o grupo que apresentou, para que justamente tenham essa condição de seguir estudando o tema da petição inicial. E aqui fica uma confirmação dessa primeira apresentação para todos vocês, né? Não tem tema que não possa ser investigado, aprofundado, debatido. Não tem tema fácil, e também não tem tema que a gente possa menosprezar. Olha quanta coisa, olha quantas relações aqui que foram feitas, foram produzidas. Então, cada um aí que escolheu um tema para investigar, dê o seu devido valor, porque eu tenho certeza que vai conseguir desenvolver. E quem está acompanhando, também pela correria, está acompanhando só de ouvinte, digamos assim, faça as observações, anote aí no papel, né? Vai riscando, vai tendo uma ideia ou outra, mas anote para pensar lá na frente. Eu acho que a gente tem muita coisa para amadurecer. A Simone está dizendo que muito legal hoje, o nosso grupo de estudo gostou muito, né? Uma noite de ampliar conhecimentos, diz a Fernanda aqui, né? Então é isso, gente, 2 horas aí por mês, pelo menos, no grupo de estudos. Essa é a nossa missão aqui. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado e parabéns ao grupo 1 aí, foi 10, se eu tivesse que dar uma nota aí, né? Seria 10 para os 2 grupos, mataram a pau, foi show mesmo, diz Eliane. E vamos manter esse ritmo, então, para as próximas atividades. Próximo encontro, Que dia, professor Felipe? Que dia, Hebe? Última quinta de abril. Vem 29. aí. 29 de abril. 29 de abril, então já estou ansioso para o dia 29 de abril, para o mundo da contestação, da AGU, o mundo aí do professor Camilo. Nada melhor do que ele aí para defender
o INSS nessa parte jurídica aí, e a gente vai seguir com muita coisa boa aí. Parabéns a todos os colegas, o doutor Rubins, a Sheila, sempre com apontamentos para a nossa advocacia, aí é o nosso foco. Salve a data, então a gente segue mês que vem. Saúde, um beijo no coração de vocês. A gente está fazendo algo sensacional, a gente está fazendo história aqui dentro, e todos vocês são muito importantes para que o projeto siga. Beijo, boa noite a todos, até a próxima. Valeu! Boa noite. Boa noite.